Olá, família abençoada, você, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha, aqui mais um podcast Fala Família, estamos aí juntos. Gostaria muito que você interagisse, porque hoje o assunto, o tema é assim, muito complicado, né? Porque nós vamos vamos compartilhar algo aqui sobre o caminho de um suicida. O que mais nós ouvimos, né, na mídia, na rede social, em outros lugares, e que também ouvimos das pessoas, são pessoas que entram num estado de depressão, que na verdade só vai se descobrir isso depois e as pessoas se suicidam, né? E aí hoje eu quero falar com você sobre o caminho de um suicida. Qual o caminho que ele trilha até chegar lá? Só que eu quero falar sobre isso baseado na história de Judas. Sim, Judas Iscariote, tá? Porque, na verdade, o suicídio é fruto da ilusão de colocar fim ao sofrimento através da morte. É apenas uma ilusão. Você quer colocar fim ao sofrimento através da morte, tá? Estou falando assim, de maneira bem geral e bem simplória, tá? Mas é um tema, é um assunto que é discutido, né, em vários lugares. As pessoas, muitas vezes, quando acontece, elas ficam espantadas porque jamais imaginavam que aquilo ali poderia acontecer. Então, a figura de um abismo pode ilustrar a direção do suicídio. Visto que, pastor? Um abismo tem um final incerto, onde você não se visualiza ou não visualiza o que vai acontecer, mas sabe que a dor e a morte podem ser encontradas lá no fundo do abismo. Então, quem está nesse caminho está indo para um caminho de abismo, de morte, de dor, e que, na verdade, leva muitas outras pessoas que estão próximas, familiares, amigos, a sentirem uma dor muito grande também, em razão, evidentemente, disso aí. Tá? Então, preste atenção, ficar perto de um abismo é perigoso, pois o que pode acontecer? Um passo em falso pode não ter volta. Tá? Então, eu quero aqui falar sobre esse caminho de um suicida, mas baseado na vida de Judas, que é o exemplo bíblico mais claro a respeito do tema suicídio. Tá bom? Então, eu gostaria que você estivesse aí interagindo, compartilhando também, em nome de Jesus, tá? Vamos ver na perspectiva do Evangelho de João qual foi o caminho que Judas trilhou até o suicídio, tá, dele, e aprender o que não deve ser feito através desse exemplo, que é um mau exemplo, evidentemente, né? Então, o que leva uma pessoa ao suicídio? Vamos refletir sobre essa caminhada, né? À luz do Evangelho de João, quando retrata a vida de Judas. João 7, 70 e 71, diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja, a pessoa estava com Jesus e ela estava num caminho de um suicídio. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está trilhando esse caminho. E, na verdade, por quê? Vou mostrar para você. Tá? Na verdade, ela está trilhando muitas vezes sem perceber que ela está trilhando, né? Enquanto Jesus falava sobre ser o pão da vida em seu discurso, lembra que aquela passagem que Jesus trouxe um discurso duro e que muitos discípulos dele viraram as costas, né? E ele perguntou para os seus discípulos se eles também não queriam fazer aquilo. E Pedro, então, disse assim: não, Senhor, só o Senhor tem a palavra da vida. Jesus, na verdade, repreendeu a incredulidade deles e perguntou se eles também queriam ir embora.
tá? A partir desse diálogo, Jesus disse que um deles seria o diabo. Ele estava se referindo a quem? A Judas. As palavras de Jesus demonstram que o diabo já estava agindo na vida de Judas bem antes de consumar a traição. Então, já havia uma ação. E por que isso acontece, pastor? E as pessoas não percebem. Eu vou mostrar para vocês. Judas não saiu com a multidão que abandonou Jesus. Ele não saiu, mas ele ficou entre os murmuradores, como entre os murmuradores, ou seja, um dos murmuradores, com os demais discípulos. Ele ficou murmurando, tá? Ou seja, acerca do discurso duro de Jesus. Então, a murmuração, muitas vezes, é isso que acontece dentro das igrejas, quando você recebe uma palavra mais forte, e você, não é assim, porque Deus é amor, porque não deve ser desse jeito, porque isso confronta a gente, né? E aí você vai percebendo alguns sinais. A murmuração é um sintoma, querido, de descuido espiritual. Cuidado com a murmuração. Jesus sabia o que Judas estava fazendo entre os discípulos. E Jesus sabia da frieza da fé dele, de Judas. Quando a pessoa se descuida da sua espiritualidade, da sua vida espiritual, ela começa a caminhar numa direção contrária do propósito de Deus para a vida dela. Quando ela começa a se descuidar da sua vida espiritual, ela começa a se aproximar desse abismo chamado suicídio, tá? Impedindo a visão de fé sobrenatural que normalmente fortalece a vida cristã. Então, o caminho no sentido contrário, tá? É terrível. Então, qual é o primeiro, pastor? Qual é o primeiro caminho aí? O descuido espiritual. Você pode anotar aí, descuido espiritual. Já é um caminho que a pessoa já demonstra que ela está caminhando em direção a esse abismo, chamado suicídio, chamado depressão. Às vezes você diz, mas a pessoa não chega ao suicídio, mas ela se entrega às outras coisas que são perniciosas também. Há uma destruição do próprio corpo, da alma, sabe? Então, a murmuração é um sintoma terrível. Então, não se descuide da sua vida espiritual, tá? O caminho num sentido oposto a esse abismo, na verdade, é cultivar uma vida espiritual fortalecida pelo quê? Pela palavra de Deus, que nos alimenta e gera a nossa fé. Pela fé, né? A sua fé aumenta pela palavra. Quando você ouve a palavra, a fé aumenta. Então, qual é o primeiro sintoma, a primeira característica do caminho, né? O caminho de um suicida? É o descuido espiritual. Ele aproxima você de um suicídio. A segunda, quero que você anote aí, são as expectativas erradas. João capítulo 12, versículos 4 a 6, diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso Judas disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha só o caminho que ele está. A expectativa de Judas era errada, as expectativas. Então, outro passo em direção ao abismo do suicídio é a busca por expectativas erradas. A expectativa dele era errada. Quando Jesus disse assim, mas os pobres sempre tereis convosco. Mas ele já tinha uma expectativa errada. Não, a gente poderia usar esse dinheiro para ajudar os pobres. Né? Mas os pobres, mas Jesus disse assim, não. Né? Ela me honrou com isso. E os pobres, vocês poderão continuar ajudando de outras formas. Mas olha só como que ele já percebe, já tem uma expectativa errada daquilo que Deus está fazendo. O evangelista João, ele abre um segundo parênteses para explicar o que acontecia com Judas e denuncia essa prática corrupta de usar o dinheiro. Na verdade, Judas estava preocupado com o dinheiro que sobraria para ele. Judas seria, segundo, né,
tudo indica que Judas seria o tesoureiro do grupo dos discípulos. Ele era o homem que cuidava das finanças. Então, esse comportamento de Judas demonstrava o quê? Que ele alimentava expectativas erradas que conduziam a ele numa direção contrária do propósito de Deus. Então, expectativas erradas. O caminho de volta para essa direção correta seria o quê? Ele refletir sobre as suas próprias intenções, a intenção do coração dele, motivação do coração dele, e confessá-las ao Senhor. Confessá-las ao Senhor, buscando o quê? O renovo na presença de Deus. Então, antes que você peque, você confesse a sua tentação, a motivação do seu coração, o erro que está aí, né? Então, as expectativas erradas, elas geram o que na pessoa? Frustração, contrariedade, fazendo a pessoa pensar que tudo que está dando errado, tudo dá errado em sua vida. Nada dá errado na minha vida. E aí gera o quê? Gera contrariedade por onde a pessoa passa. Olha o que diz Provérbios 16:1. Daí a pessoa começa a reclamar e discordar de tudo e todos à sua volta, o que levará a outro sintoma. Tá? Então, o primeiro sintoma é se você chegou agora à noite, é o descuido espiritual, que leva você ao caminho do suicídio, da morte. Pode ser uma morte física, como uma morte espiritual. O segundo passo para o caminho de um suicida são expectativas erradas. Por isso chega uma hora que ele pensa assim, nada dá certo na minha vida. Então, qual é o pensamento dele? Tem que acabar com a minha vida. Não adianta eu continuar tentando, insistindo, porque as expectativas dele são erradas, as motivações dele são erradas. Né? O terceiro passo para o caminho de um suicida é o isolamento. Se você perceber, a Bíblia diz em João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, tá? A pessoa vai dizer assim, não, o diabo sopra, irmão, o diabo fala, e aí você faz. A decisão de fazer não foi do diabo, foi de Judas, tá? Então, o isolamento, se você perceber nos evangelhos, você percebe que Judas, ele era meio que isolado do grupo, tá? E João 13, Jesus falando na ceia, ele após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era a noite. Olha só, esse passo é terrível, as pessoas começam a se isolar no caminho do suicídio. Ele participou normalmente da última ceia. Interessante que isso nos leva a ver que ele vivia com os 12 e com Jesus, mas ele se sentia fora do grupo, isolado. Você pode estar no meio de muita gente e se sentir só, né? Se sentir e começar a se isolar, né? Durante o lava-pés, na ceia, os discípulos conversavam entre si quem seria o traidor. Mas o evangelista Mateus, ele registra que Judas perguntou pessoalmente a Jesus. Então, diz assim, Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Além disso, o fato de os outros não entenderem o que Jesus conversava com Judas, apenas deduzia-se ser alguma ordem o quê? Específica. E tudo isso mostrava que Judas já estava isolado no grupo. Ou seja, não havia uma amizade, um relacionamento de conhecimento do que todos faziam. Então, o isolamento é um passo largo para o caminho do suicídio. Quando a pessoa está sozinha, sua mente vagueia, né? Diz um ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo. Foi isso que aconteceu com Judas, pois deixa claro 2 vezes
que o diabo estava em sua vida. Ou seja, o diabo estava soprando nele. A sua mente estava vazia. Descuido espiritual, perspectivas erradas. E aí começa a se isolar. Né? Começa a se isolar. Um dos cuidados que se deve ter com a pessoa que tem tendência ao suicídio é nunca deixar essa pessoa sozinha. Quando a pessoa fica sozinha, ela se torna um alvo fácil dos maus pensamentos, das emoções negativas e principalmente de influências malignas. Né? Bem como também de pessoas mal intencionadas, né? Que se aproveitam da fragilidade da pessoa e a pessoa está indefesa. Então, tem que ter muito cuidado. Qual seria o caminho de volta dessa direção errada do isolamento, que leva ao suicídio? É a busca de comunhão, de relacionamentos saudáveis, com pessoas que possam edificar a sua vida, que possam edificar, que possam abençoar essa pessoa. Tá? E, infelizmente, a coisa ruim atrai a coisa ruim. Então, esteja muito atento a essa realidade. Né? Um quarto passo para esse caminho do suicídio: desamor. Isso mesmo, anote aí, desamor. João 13, 26, diz assim: respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O desamor é um outro passo. Tá? Judas, no último instante, ele recebeu uma demonstração de amor e de carinho de Jesus durante a última ceia, quando Jesus deu para ele o pedaço de pão. O que era isso, pastor? Era um hábito de homenagear alguém durante uma festa. Olha só que coisa interessante. Jesus estava homenageando Judas. Jesus estava tentando mostrar para ele assim: rapaz, eu te amo incondicionalmente. Muda essa direção sua. Então, Jesus apenas mantinha, Judas apenas mantinha o quê? A aparência com Jesus. Na verdade, ele não amava Jesus. Tanto é que o beijo que ele deu a Jesus era o beijo para entregá-lo, e não um beijo de carinho, de reconhecimento, de gratidão. Mateus descreve o suicídio de Judas e deixa claramente que o sofrimento, o sentimento que tomou o coração de Judas não foi o arrependimento, foi o remorso. Tá? Então, a pessoa que não ama de verdade, ela tem uma tendência muito grande, quando a pessoa é muito hipócrita, ou seja, ela demonstra uma coisa, mas ela mesma não é aquilo por trás. Tá? E isso é muito difícil, muito terrível, porque muitas vezes você não conhece as pessoas. Muitas vezes você convive com a pessoa anos e de repente descobre que aquela pessoa não era aquilo. Jesus deixou claro para Judas seu amor incondicional, até mesmo a um traidor. Mas Judas não conseguia absorver a demonstração desse amor. Seu coração estava o quê? Endurecido. Tá? O diabo já tinha achado lugar na sua vida, o que afasta totalmente a possibilidade de amar. Então, qual é a melhor coisa para fazer, pastor? Para uma pessoa com tendência ao suicídio, é demonstrar amor incondicional, mesmo sabendo que muitas vezes ela não vai conseguir corresponder a esse seu amor. O amor incondicional, mesmo sabendo, mas não deixe de mostrar esse amor incondicional a essa pessoa. Tá? Um outro passo, né? Descrédito. Um outro passo. João 14, 22 diz: disse-lhe Judas, não Iscariotes, donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O que diz isso, pastor? A falta de fé. A falta de fé é um outro passo no caminho para o suicídio. Como assim, pastor? Quando a pessoa desacredita de tudo,
o que aprendeu, e então vive sem fé, sem esperança. Os capítulos 14 e 16 de João revelam ensinamentos particulares de Jesus aos seus discípulos. E o capítulo 17 fala sobre Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Durante esse momento de intimidade de Cristo com seus discípulos, Judas sai e volta uma vez. E depois ele entrega o mestre, se separando definitivamente. Num desses intervalos, a gente sabe que Judas foi negociar a traição com os sacerdotes do templo. Tá? Então, as pessoas deixam de acreditar. As pessoas deixam de ter a verdadeira fé, a verdadeira esperança. As pessoas passam a crer em algo que não é verdadeiro, em algo que é fruto de emoção, em algo que é fruto de uma circunstância, mas não fruto do amor de Deus, da palavra de Deus, da esperança de Deus. Então, uma das coisas que podem ser feitas para a pessoa que tem a tendência ao suicídio é ajudá-la a voltar a acreditar, a voltar a sonhar, a planejar algo para o futuro dela, dando-lhe uma boa expectativa para cada dia, ajudar essa pessoa a voltar a acreditar, a voltar a dar crédito àquilo que Deus fala, aquilo que Deus tem para ela, os planos que Deus tem para ela, ajudá-la a voltar a planejar, sabe, o futuro dela com o Senhor. Tá bom? Então, por quê? Porque a pessoa desacreditada, a pessoa muitas vezes ela está desacreditada em si mesma. Ela está desiludida. Ela não consegue contemplar expectativas para continuar vivendo. Ela está desacreditada nela mesma. Tá? Então, ajude essa pessoa a voltar a ter esperança, a ter fé, a voltar a sonhar. Porque muitas vezes ela já não acredita nem nela mesma. Tá? Agora, para a gente finalizar, o último passo são as más influências. Esse daqui é terrível. João 18, 1,5 diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Então veja, as más influências são terríveis. As más influências são parte fundamental de um último passo para o abismo do suicídio. Basta apenas um passo em falso para cair. Basta um empurrãozinho. E o diabo, ele é estrategista nisso. Judas fez isso. Judas deixou a companhia de Jesus, deixou a companhia dos discípulos para se envolver com pessoas maldosas, ruins, que tinham expectativas erradas, que não acreditavam, sabe? Então, além disso, né, existiu a influência maligna, que essa é espiritual, tentando a pessoa o tempo todo. Então, as más influências, elas parecem muitas vezes contrastar com isolamento, aquilo que eu falei antes. Mas significa que a pessoa já não consegue se relacionar positivamente. Ela atrai, então, o quê? Sentimentos negativos e pessoas, o quê? Mal intencionadas. É isso que atrai. Tá? Porque o mal atrai o mal, gente. Então, a gente precisa estar muito atento a essas pessoas, a esses sinais, a esses passos. Tá? Isso acontece hoje de forma assim, volumosa. Essas más influências, a gente vê más influências através da mídia, das redes sociais, né? Muita coisa. Desde as notícias assim, sensacionalistas, arrasadoras, que enfatizam o quê? Só desgraça, a mentira, né?
e o uso, muitas vezes, descontrolado da internet, tá? Que a pessoa hoje, todo mundo tem, um uso muitas vezes descontrolado, e vendo o quê? Difundindo só notícias ruins, e principalmente, né, expostas àqueles sociopatas que usam a internet, a rede social, com essa finalidade. O que acontece com isso? Essas pessoas estão suscetíveis ao suicídio. Um alvo fácil são essas pessoas. Então, querido, o caminho de volta, nesse sentido, de perigo tão próximo, é tomar cuidado com más influências, não só pessoas, mas as redes sociais, e procurar ajuda urgente em pessoas que possam oferecer para você, para a pessoa que está dando esses passos, proteção e apoio. Então, as más influências aproximam a pessoa do abismo do suicídio. Sai de perto do abismo do suicídio. Lembra que eu comecei compartilhando com vocês exatamente isso? Então, para concluir, eu quero concluir com vocês. O caminho de volta, no sentido oposto ao que Judas fez. Qual é o caminho certo, pastor? Cuidado espiritual com oração e leitura da palavra. A sua vida espiritual. Nutrir bons sentimentos e expectativas boas, maduras, e não fantasiosas, e não em coisas que são, muitas vezes, impossíveis. Suas expectativas têm que estar em Deus. Tá? Nunca ficar sozinho. Sempre estar bem acompanhado, não é mal acompanhado. Tá? Porque muitas vezes o pessoal diz assim, é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Mas procure estar bem acompanhado. Deus sempre vai ter pessoas que são boas, são abençoadas, para te abençoar. Então procure essas pessoas. Alimente-se de amor, amando e sendo amado. Principalmente do amor de Deus. Deus te ama. Em qualquer situação e circunstância. É incondicional. Outra coisa, fortaleça a sua fé e os sonhos para o seu futuro. Procure boas influências espirituais e também emocionais. Muitas vezes a pessoa ela está com a vida espiritual bem, mas emocionalmente aquela pessoa é um desastre. Tá? Então, cuidado. Tá? Então, eu quero deixar aqui esses passos, né, para que você possa... E eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live com muitas outras pessoas, mas muitas outras pessoas que estão dando esses passos, não percebem que estão dando esse passo, e que muitas vezes caem lá, e você vai dizer assim, mas eu conheço pessoas que deram esse passo e não se suicidaram, pastor, não se suicidaram fisicamente, mas se suicidaram espiritualmente. Mas eu vou te dizer, esse é um caminho que leva a pessoa realmente ao suicídio, também físico. Tá? Então, ajude, compartilhe com outras pessoas. Né? Se precisar, a gente passa para você isso daí. Né? Manda aí no direct aí do Instagram, da família Vida e Paz. Tá? No meu Instagram também. Pode mandar lá no meu direct, eu vou te atender. Tá bom? Vou te ajudar, mas compartilhe, gente, compartilhe. Muita gente precisa ouvir isso daqui, porque, tudo bem, mas vai no psicólogo, vai no psiquiatra, mas, de repente, existem coisas aqui que ele ainda não ouviu, e, de repente, ele vai ouvir, e vai entender, e vai discernir melhor, e, quem sabe, será um momento de ajuda, e esse texto, essa live, vai poder salvar vidas, ajudar vidas a voltarem para, né, o caminho certo, a viver uma vida abençoada. Tá bom? Então, deixo essa palavra para vocês. Eu tenho certeza que isso vai viralizar, essa live vai assim romper com força, contando com vocês, porque ela é muito importante em nome de Jesus. Tá ok? Então, sexta-feira que vem, 9h, estarei aqui com vocês. Nosso podcast Fala Família, outro tema maravilhoso para a gente compartilhar em nome de Jesus. Ok? Um abraço e um beijo no coração.